Olá a todos, sempre é uma felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Em nossos encontros anteriores, bem como no livro O Legado de Allan Kardec, está provado categoricamente que Allan Kardec publicou 4 edições da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Todas elas com o mesmo conteúdo, sem modificação. Em outras palavras, o conteúdo da 4ª edição é o mesmo das 3 edições anteriores. Não apresenta nenhuma modificação. No entanto, conforme também vimos, diante da denúncia de adulteração apresentada por meio de Henri Sousa, a Sociedade Anônima, em coordenação com o Delian, afirmou que Allan Kardec havia modificado a obra na 4ª edição. Portanto, a Sociedade Anônima, em coordenação com Delian, apresentou uma versão falaciosa e, lamentavelmente, a Sociedade Anônima tentou, de alguma maneira, defender essa versão falaciosa. Em 1887, precisamente em março, na Revista Espírita, a Sociedade Anônima publicou o artigo Previsões e Revelações. Nesse artigo, pela primeira vez, a Sociedade Anônima apresentou 2 textos. Um deles, datado de 22 de fevereiro de 1868, e o outro, datado de 4 de julho de 1868. E estes textos, respectivamente, eram atribuídos aos espíritos Dr. Demer e Didier, e tinham como assunto a revisão da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Outro ponto importante é que nesse artigo, chamado Previsões e Revelações, a Sociedade Anônima afirmou que tinha recebido de Amélie Boudet, em 1873, a correspondência e os manuscritos espíritas de Allan Kardec, que tinham importância e que, lamentavelmente, esses manuscritos eram apenas esboços, né? Então, em 1873, ou seja, no ano seguinte, a 5ª edição, revista, corrigida e aumentada. E esses manuscritos eram apenas esboços, né? Essa declaração pública da Sociedade Anônima indica o quê? Indica que o conteúdo da 5ª edição modificada não provém dos manuscritos espíritas de Allan Kardec.
porque somente em 1873 a Sociedade Anônima teria recebido esses manuscritos. E esses manuscritos eram apenas esboços, conforme ressaltou a Sociedade Anônima, né? Bem, os dois textos atribuídos, né, aos espíritos Dr. Demer e Didier foram então recebidos pela Sociedade Anônima em 1873, segundo a Sociedade Anônima declara expressamente. No entanto, a Sociedade Anônima não explicou o motivo pelo qual tinha esperado 14 anos para publicar esses dois textos, nem porque não os mencionou em sua resposta à denúncia de adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Outro ponto importante é que no artigo Previsões e Revelações, a Sociedade Anônima enfatizou que esses dois textos eram uma reprodução fiel de manuscritos de Allan Kardec, né? Bem, 3 anos depois, ou seja, em 1890, esses dois textos atribuídos aos espíritos Dr. Demer e Didier foram publicados pela Sociedade Anônima com modificações significativas na segunda parte do livro Obras Póstumas Allan Kardec. Também em Obras Póstumas Allan Kardec, especificamente na página de apresentação da segunda parte, a Sociedade Anônima afirma que esses textos tinham sido transcritos na íntegra, a partir de manuscritos de Allan Kardec, né? E gostaríamos de mencionar que em nossa pesquisa consultei o exemplar original da primeira edição em francês de Obras Póstumas Allan Kardec. Não nos baseamos em traduções, né? Consultamos diretamente o original da primeira edição em francês, né? E aproveitamos para esclarecer que o livro Obras Póstumas Allan Kardec não foi publicado por Allan Kardec, né? Mas sim pela Sociedade Anônima, depois do falecimento de Allan Kardec e de Amélie Boudet, né? Portanto, este livro sequer contou com a supervisão de Amélie Boudet, né? Em suma, para cada um desses dois textos, que segundo a Sociedade Anônima seriam reproduções fiéis de manuscritos de Allan Kardec, a Sociedade Anônima publicou 2 versões diferentes. Uma em 1887 e a outra versão em 1890, né? Pelo menos uma das versões de cada um desses textos publicados pela Sociedade Anônima não é fiel aos manuscritos de Allan Kardec. Em outras palavras, pelo menos
uma das versões de cada texto é uma versão adulterada pela Sociedade Anônima. Então, em lugar de provar que Allan Kardec é o autor da quinta edição modificada da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, esses dois textos, com suas duas versões diferentes, publicadas pela Sociedade Anônima, constituem clara evidência de que a Sociedade Anônima adulterou o conteúdo de manuscritos de Allan Kardec. Allan Kardec continuou publicando a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo com o mesmo conteúdo, sem modificação, depois da data que aparece nesses dois textos atribuídos aos espíritos Dr. Demer e Didier, ou seja, 22 de fevereiro e 4 de julho de 1868. Como já estudamos, inclusive Allan Kardec solicitou a impressão de 2.000 exemplares do mesmo conteúdo de 1868, sem modificação, no mês anterior a seu falecimento. E ainda que não levássemos em consideração o fato extremamente importante de que o conteúdo de manuscritos de Allan Kardec foi adulterado pela Sociedade Anônima, os textos atribuídos aos espíritos do Dr. Demer e Didier, em suas duas versões, não satisfazem os critérios espíritas que devem ser observados para que o conteúdo de uma comunicação espiritual seja aceito, De fato, os dois textos, em suas duas versões diferentes, contêm passagens que contrariam o bom senso, a lógica, a razão, os dados objetivos disponíveis. Além disso, esses dois textos não estão confirmados pela concordância do ensino dos espíritos. Seriam textos isolados que, se autênticos, constituiriam a opinião pessoal de dois espíritos. Então, em resumo, esses dois textos, em suas duas versões diferentes, de 1887 e 1890, não propiciam a menor evidência de que Allan Kardec é o autor da quinta edição, revista corrigida e aumentada, da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Mas esses dois textos provam, sim, que a Sociedade Anônima adulterou o conteúdo de manuscritos de Allan Kardec. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação destes vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz,
que tem emitido o áudio dos nossos estudos, a Nuno Emanuel, a Bruno Tavares, ao portal oficial Chico Xavier, a Ismael Gobo, ao site Autores Espíritas Clássicos, à revista O Consolador e a tantos outros irmãos de ideal espírita em vários países que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.